Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos falar sobre como dietas podem se tornar algo perigoso quando não acompanhadas. Um pouco sobre a cultura de emagrecimento e por que dietas são tão necessárias. Já vamos começar! Olá a todas, bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. Hoje o tema está muito legal, hein, Sara? Gostei. Muita gente aí em casa, tenho certeza que vai ficar realmente, eu quero saber como obter esse corpo invejável. Será que é possível obter esse corpo, Sara? Eu creio que sim, talvez sim, mas será que de verdade realmente importa? Vamos ver se realmente importa todo esse sacrifício, mas também vamos ter várias informações também de como ter esse corpo adequado, né? Um corpo saudável, vamos dizer assim. E fique conosco, ligadinho nessa programação, e vamos agora para a nossa primeira matéria e já voltamos. Este ano, sim ou sim, é o seu ano. Portanto, tome nota. Há muitos métodos que as pessoas usam no início do ano para se livrar daquela gordura acumulada que carregam com elas durante toda a vida, como um fardo terrível que as desencoraja e as desgasta, porque não conseguem encontrar uma solução. Entre os mais conhecidos está a dieta ketogênica, ou keto, a dieta mediterrânea, a dieta de desintoxicação, o jejum intermitente e incontáveis outros. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esses métodos de emagrecimento acabam sendo a melhor opção para alcançar o que planejam, mas com o tempo se tornam um pesadelo. Graças ao efeito rebote, onde tudo volta para onde não funcionou, e não só leva tempo, mas também a sua saúde. Portanto, é uma capacidade que todos nós temos, mas poucos a fazem funcionar. Nossa força de vontade. Não há uma dieta milagrosa, nenhum alimento que nos faça perder peso por si só. Ou exercício físico por 2, 3, 4, 5 horas que nos faça perder peso. Tudo se resume a uma combinação de força de vontade, compromisso e a dieta equilibrada que seu corpo precisa. Porque, segundo os especialistas em nutrição, cada corpo é um mundo diferente e requer necessidades específicas. É por isso que os nutricionistas recomendam uma dieta pobre em calorias, que consiste em comer menos calorias do que você gasta por dia. Portanto, não faça dietas radicais. Evite comer apenas 1 ou 2 vezes ao dia. Lembre-se de que todos os corpos são diferentes e que o seu provavelmente precisa de alimentos mais saudáveis do que você imagina, junto com uma dieta balanceada e pobre em calorias. Seja fisicamente ativo. Ajude seu corpo a acelerar seu metabolismo e nunca esqueça que um bom descanso é o melhor aliado quando se trata de perder peso. E aqui estamos para dar início ao tema de hoje, que é o corpo invejável, né, Sara? Esse corpo que tanta gente sonha em ter. Vamos ver qual será o desfecho, né, desse assunto. E para nos ajudar, temos vários especialistas. Temos conosco agora nossa primeira convidada através do Zoom, a Kelly Magalhães. Ela cursa a área de nutrição, também é empreendedora e vai nos ajudar mais sobre esse tema, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, meninas. Grande prazer estar aqui. O prazer é nosso. A Kelly tem muitos talentos, né? Sim. Kelly, então, nós pesquisando, né, fazendo uma pesquisa rápida quando o assunto é emagrecer, a gente vai na internet, pesquisa, e lá aparece vários tipos de dieta. A dieta keto, a dieta cetogênica, o jejum intermitente, e são outras mais dietas e mais dietas. O que você nos fala sobre cada uma delas e se você tem mais alguma delas para nos citar? Puxa, hoje existem uma infinidade de dietas propagadas, né? Então, falando das mais famosas, low carb, paleolítica, Dukan, cetogênica, enfim, são muitas de fato, né? Algumas centradas em consumo de mais gorduras, outras focadas em mais proteínas e outras dietas que cortam, por exemplo, totalmente carboidrato, né? O que não é recomendado por ser uma fonte de energia, por exemplo. Mas o que é importante dizer é que o termo dieta, muitas vezes, ele é entendido como restrição.
Mas dieta nada mais é do que aquilo que você consome ao longo do dia. Então, logo, se você consome altos níveis de gordura, de açúcares, a sua dieta ela é rica nesses nutrientes. Então, tudo que você come ao longo do dia é uma dieta, né? O seu estilo de vida hoje é a dieta que você leva. Então, logo, se você é uma pessoa que consome altos níveis de gordura, de açúcares, na verdade, a sua dieta ela é rica nestes nutrientes, né? Por isso que é tão importante falarmos sobre estilo de vida e mudança de hábitos junto, claro, a uma dieta, que no caso é um plano alimentar que um nutricionista pode criar para a pessoa, que é um plano de ação, né? Que vai direcionando de acordo aí com o seu dia a dia. Mas dietas, né, os termos que são utilizados, existem inúmeros, né? Inúmeras formas, inúmeros planos, inúmeros planejamentos, mas o ideal é sempre o que é feito junto com o nutricionista, planejado de acordo com o estilo de vida daquela pessoa. E Kelly, por que acontece que certas dietas funcionam melhor para uns e não funcionam melhor para outras? Às vezes nesse mundo de dietas, né, as pessoas começam a divulgar, para mim ficou bem essa cetogênica, e já passa para uma amiga, e daí a pessoa começa a fazer e não funciona. Isso é muito, muito comum mesmo, né? Eu costumo dizer que dieta que funciona é aquela que você segue. Então, se você pegar uma dieta que você seguir, ela vai dar resultado. Não necessariamente aquela dieta ela é indicada para você, tá? Então, isso porque muitas vezes a gente inicia com uma empolgação, né, e vai fazendo algumas mudanças alimentares, mas aí ao longo do tempo essa motivação vai embora e aí voltamos aos hábitos antigos, não tão saudáveis. Por isso que a dieta que você segue é aquela que dá resultado. Mas natural que cada organismo ela reage de uma maneira a uma nova dieta, né? Então, por isso que depende muito do momento que aquela pessoa está. Então, qual que é a sua dinâmica diária? Como que é de fato mesmo o seu dia a dia? Se você está dormindo o tempo adequado, de forma adequada, se você pratica atividade física, qual que é a intensidade dessa atividade? Se a pessoa ela é mais estressada, então ela tem uma descarga maior de adrenalina, de cortisol, e isso impacta também na dinâmica do corpo, né? De reação do corpo em relação àquela dieta, aquele novo estilo de vida, né? Mas vai de acordo com cada pessoa. Por isso que é importante passar com um profissional, né, para que o profissional possa orientar e possa criar esse planejamento de acordo com o contexto de vida atual daquela pessoa e até melhorar os pontos que não estão bons, né? Então, desde intestino e dentre outras coisas. Então, cada ser humano, ele é único mesmo. Mas eu costumo dizer que a dieta que funciona é aquela que você segue. Então, você já respondeu a minha pergunta que eu tinha para você. Porque, então, a dieta sozinha, ela não traz esses resultados todos que a pessoa espera, né? Porque a gente pesquisa, vê lá sobre a dieta e começa só a fazer a dieta. Não faz o exercício físico. Ou não consulta o nutricionista, não vê o que o seu corpo está faltando, quais são as vitaminas que você precisa e tudo mais. Só a dieta não funciona, então, Kelly? Ela funciona. O déficit calórico, que é ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta no dia, ele gera resultado sim. Tá? Então, tem casos que geram ainda mais. Né? Então, claro, depende da ingestão calórica daquela pessoa, mas não necessariamente é a forma adequada de emagrecimento. Né? Primeiro, por uma questão de saúde, e aí por vários fatores, inclusive de como está o estado dela, como está o corpo dela naquele momento, como que estão os nutrientes, vitaminas e etc., que ela precisa naquele momento para ter energia, para viver, para fazer o que ela precisa, mas também por não ser sustentável, né? Muitas vezes uma pessoa ingere um número calórico muito baixo e não consegue sustentar aquilo por muito tempo e volta a engordar, por exemplo, pode ter aquele famoso efeito sanfona, enfim. E aí bato na tecla novamente a importância do acompanhamento do profissional nutricionista para conseguir criar a melhor estratégia, o melhor plano alimentar para aquela pessoa de acordo com o contexto de vida dela do momento e conforme o corpo dela está no momento também. Uhum. E ainda falando nesse termo de acompanhamento, né? Hoje em dia é muito fácil entrar na internet e buscar uma dieta, buscar um remédio, enfim, para poder emagrecer. Então, quais os perigos que causa, né, ao ser humano fazer dieta sem um acompanhamento de um profissional? Bom, importante citar, assim, que o nutricionista ele vai entender a pessoa como um todo, então vai muito além de montar apenas uma dieta, então ele vai compreender aí o contexto de vida, como eu falei. Ele monta esse plano alimentar, que é um planejamento estratégico, de acordo aí com o objetivo dessa pessoa, distribui isso de maneira correta, então todos os nutrientes, o que ela precisa para ter uma saúde adequada, para o intestino funcionar regularmente, por exemplo.
Né? Então, desenha tudo aquilo que ela precisa para ela ter energia e atingir o objetivo, seja ele emagrecer ou ganhar massa magra, né? Massa corporal. Esse profissional, ele detém esses conhecimentos necessários para que essa pessoa atinja esses objetivos de uma forma sustentável e saudável. Ao contrário disso, a gente volta para a questão anterior. A pessoa, ela vive um efeito sanfona, muitas vezes deprimida e, claro, né, frustrada e muitas vezes até correndo o risco da saúde ser afetada. Né? Então, por exemplo, de ter um problema, um transtorno, uma compulsão alimentar, por exemplo. E, Kelly, porque muitas pessoas acreditam que para perder peso é necessário começar uma dieta? Para chegar em qualquer objetivo na vida, alguns ajustes eles se fazem necessários, né? Então, na alimentação ele não é diferente. A grande questão dieta não precisa ser sinônimo de restrição alimentar. Muitas vezes, numa dieta bem ajustada, a pessoa pode comer até mais em quantidade, né? Porém, o alimento correto. É um exemplo, no caso, dos vegetais, de algumas frutas que têm calorias baixíssimas, e, naturalmente, comer um volume maior não vai afetar o resultado final que a pessoa espera. Então, é muito mais uma mudança do mindset, ali, da forma como a pessoa pensa, né, naquele momento, como ela tem como estilo de vida, e, mais uma vez, a importância de ter um profissional orientando, acompanhando, direcionando. Uhum. E, ao longo do prazo, quanto que uma dieta realmente ajuda? Bom, eu acredito muito no estilo de vida saudável. Se uma dieta está bem ajustada, equilibrada, e permite, inclusive, que a pessoa coma coisas que ela gosta, né? Então, só que numa quantidade adequada, num contexto adequado. Ao longo prazo, isso traz só benefícios, né? Então, longevidade com energia, né? Então, é o que eu trago sempre. É viver com disposição, com tudo funcionando, com o corpo funcionando, com a nossa máquina funcionando direito. Agora, se é uma dieta restritiva, inflexível, que não está adequada para o contexto dela, para o dia a dia dela, para a dinâmica de vida dessa pessoa, então possivelmente ela vai gerar desequilíbrio, frustração, pode gerar algum tipo de compulsão alimentar ou qualquer outro transtorno. Kelly, na sua opinião, o que seria um corpo invejável? Bom, de forma bem direta, um corpo livre. Então, um corpo livre de doenças e, principalmente, um corpo livre para se movimentar da forma que deseja. Né? Então, a vida é movimento, né? Então, a gente precisa se movimentar da forma adequada. E aí, se movimentar, não necessariamente digo apenas de exercícios físicos, né? Mas fazer aquilo que você tem vontade. E aí, não necessariamente eu falo de magreza, mas também a obesidade é uma doença. Então, um corpo livre de doenças e que se permita movimento. Kelly, gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje. Com certeza ajudou bastante gente que está aí em casa, está pensando em fazer uma dieta e ficou a dica, né? Consultar com um profissional na área para poder ajudá-los mais. Sim. Obrigada, Kelly. Sucesso. Obrigada. Até a próxima. Iremos assistir então a matéria e já voltamos. Inúmeras estratégias. Dietas e dispositivos têm sido comercializados para aqueles que estão acima do peso ou e são obesos. No entanto, apesar de uma infinidade de intervenções, estima-se que apenas 1 a 3% dos diâmetros acabam perdendo o peso que pretendiam perder e não o recuperando. A indústria de perda de peso gera 3 a 4 bilhões de dólares por ano, e os anúncios que você vê na TV geram quase tudo para que você compre seus produtos. Além do fato de que a maioria dos métodos não são 100% eficazes. Um grande número deles é perigoso para nossa saúde e, no final, estão enfraquecendo nossas carteiras ao invés de nosso corpo. Por exemplo, as dietas de moda não são a melhor maneira de perder peso permanentemente, pois esses tipos de dieta geralmente prometem que você perderá peso muito rápido, mas no final você terá dificuldade para continuar a dieta e perder mais peso. Como os suplementos, há muitas promessas de perda de peso que são feitas com produtos desintoxicantes. Essas podem nos apresentar riscos como desidratação extrema, pois muitas dessas limpezas causam a perda de peso líquido e não a perda de gordura. Mesmo pessoas conhecidas como Supermodelo ou Linda Evangelista caíram na armadilha dos perigosos procedimentos de emagrecimento, como a lipoaspiração.
De acordo com a BBC, a canadense ficou permanentemente deformada devido a uma reação adversa do procedimento. A modelo contou sua história no Instagram para avisar seus seguidores e o resto do mundo sobre os efeitos colaterais muito raros e graves que ela teve. O procedimento, que ganhou popularidade nos últimos anos, usa temperaturas baixas para reduzir o depósito de gordura em certas áreas do corpo. Uma das melhores maneiras de perder peso saudavelmente é comer lentamente menos calorias e substituir seus lanches insalubres por frutas e vegetais. Isto o ajudará a aprender novos hábitos alimentares e ajudará a perder e manter o seu peso. E já estamos de volta e também temos hoje aqui com a gente a Nayara Santos, que é personal trainer. Boa tarde, Nayara, tudo bem? Você já esteve aqui com a gente antes, né? Sim, muito obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, né? Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né? Por que a sociedade criou essa cultura de dieta? Seria por causa dessas influências das mídias, televisão, redes sociais, famosos? O que você acha sobre isso? Essa cultura da dieta que foi criada, né, ela tem total relação com a mídia e com a indústria, né? Quem lucra com isso, na verdade, é a indústria que vende produtos para a gente alcançar aí um corpo ideal, um corpo invejável. E a gente está sempre, né, nessa luta contra a balança, contra o espelho, sempre insatisfeitas. E com isso a indústria vai lucrando aí, né? Essa cultura da dieta nunca foi sobre saúde, né? Ela está totalmente voltada para a estética e para algo que realmente a gente não vai alcançar, né? É um objetivo inalcançável. E, Nayara, você acompanha muitas pessoas, né? Você deve que tem muitos alunos que chegam a você pedindo ajuda, tomam uma decisão que querem praticar exercício físico, né? Ali fazem suas escalas, vê os dias para poder fazer os exercícios e tudo. Mas será que todos esses alunos, eu não sei, eles conseguem começar e eles conseguem terminar o que eles mesmos planejaram? A minha pergunta é: por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de terminar o que nós mesmos planejamos? É verdade, nós temos muita dificuldade com isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito antes de começar a praticar exercício. É importante ter um profissional capacitado, porque nós profissionais estamos aqui para planejar pequenas metas alcançáveis, né? Metas diárias alcançáveis, metas semanais e metas mensais. Então, se você não tem esse acompanhamento, fica muito mais difícil você dar continuidade, né? Você pega aquele gás, começa o seu objetivo, começa o seu ano fitness, mas você não consegue continuar, porque as metas não estão planejadas de acordo. Você, às vezes, coloca uma meta muito grande, né, para curto prazo, enfim, aí não consegue chegar nem perto do que você imaginou e aí desanima. Então, é o que eu realmente vejo, né, aqui nesse mundo fitness, são pessoas querendo coisas muito rápidas, metas totalmente bagunçadas, e aí fica muito difícil seguir o planejamento. Uhum. E os exercícios físicos traz mais resultados do que as dietas? Não, eu gostaria de dizer aqui, puxar a sardinha para o meu lado e falar que o exercício dá mais resultado, falar, podem malhar para comer, mas não é. Eles dizem isso. Eu gostaria de falar isso aqui porque, que nem eu falei, né, puxaria para o meu lado. Podem malhar e comer à vontade, mas não, gente, a verdade é que a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que entender como funciona o nosso organismo. Essa história de malhar para comer não é tão bacana,
quando a gente pensa em objetivo estético, né? Nem em saúde também. A gente não pode sair comendo qualquer coisa, de qualquer jeito, e depois achar que vai perder lá na esteira, né? Não é bem assim. Então, o que dá o resultado estético, né? Seja ganhar massa, seja emagrecer, é a dieta. O déficit calórico, como a nutricionista já passou e já falou por aqui, né? Já foi falado aqui a respeito do planejamento. E a partir do planejamento alimentar, eu consigo fazer um planejamento de treino que se alinhe, né, no mesmo objetivo para que a pessoa consiga alcançar a sua meta. Então, não tem essa de malhar para comer. Tem que ter o planejamento alimentar ali, tudo alinhadinho, que aí sim dá tudo certo, tá bom? Sim. Nayara, e quanto tempo mais ou menos leva uma pessoa para ela obter os resultados desejáveis? Quando ela faz dieta e exercício físico, ela pratica os dois. Ela tem um planejamento alimentar e ela também tem um planejamento de exercício. Quanto tempo mais ou menos demora para ela obter, né, os resultados desejáveis? Olha, esses resultados variam muito, né? Porque nós somos seres individuais, vai depender da sua rotina, vai depender de muita coisa, da idade, né? A fator idade também, se é homem, se é mulher, qual atividade está praticando, né? Mas vamos colocar aqui uma média, né? Em média, o resultado da dieta e do treino começa a ficar bem aparente a partir dos 3 meses, né? Se você estiver fazendo tudo bem feitinho ali, alinhadinho, a partir dos 3 meses, né, as 12 semanas, você já começa a ver o resultado no espelho, vamos dizer assim, né, nas roupas. É uma média que a gente tem aí bem bacana. Todo mundo começa a ver um resultado bem, bem legal a partir das 12 semanas. E Nayara, como personal trainer, qual a dica você daria para essas pessoas? Eu acredito que é a pergunta de muita gente em casa, que começa ali um planejamento, uma dieta, mas elas não veem resultados e acaba desistindo. Então, qual dica você daria para essas pessoas que começam, mas desistem por não ter visto os resultados desejáveis? Então, como eu já falei aqui, nós, né, os profissionais, nutricionistas, profissionais de educação física, nós estamos aqui para colocar pequenas metas diárias, semanais e mensais, que somado vai chegar ao resultado ao longo das semanas. Então, eu acho que assim, para quem está começando e quer ver logo o resultado, ela precisa ter em mente que ela precisa permanecer por 12 semanas no mínimo para dizer, não está funcionando. Né? Não tem como você dizer que não está funcionando antes desse período. É um período de adaptação que o corpo precisa, né? Mas também uma coisa muito interessante que é pouco falado, né? É questão de que a dieta e o exercício, ela traz outros benefícios ao longo do caminho. São outros tipos de resultados. Então, assim, por mais que você tenha um resultado maior, que é a sua perda de peso, ou o seu ganho de massa muscular aparente, né? Por mais que você tenha esse objetivo grande, antes você vai ver outros resultados, né? Então, você tem que comemorar essas pequenas conquistas. O seu sono vai melhorar, você vai começar a ingerir mais água, então você vai urinar mais, vai desinchar. Sintomas de TPM, para nós mulheres, você vai passar ali nessas 12 semanas por 3 ciclos menstruais, né? Você vai notar que você vai ter menos sintomas de TPM, você vai ficar mais disposta nesse período, disposição para fazer as suas atividades do dia a dia, a sua pele melhora por conta da ingestão de água. Então, assim, não desista porque você ainda não emagreceu, não desista porque você ainda não ganhou massa. Veja as suas pequenas conquistas, veja o seu processo acontecendo, né? Sinta prazer em estar vivendo isso e você vai ver pequenas conquistas e isso não vai te deixar desistir, né? Tenha esse olhar mais atento, se possível anote as pequenas conquistas que você está tendo com o exercício, com a dieta, e aí ao longo do tempo você vai somar esses pequenos resultados e você vai ver que você está chegando no seu objetivo maior. Então não quer dizer que não teve resultado, né? É observar os pequenos resultados que assim vai gerar, né, grandes resultados. Exatamente. E Nayara, é possível uma pessoa que já tem um corpo invejável, ela não ser saudável? É possível sim, porque assim, temos as influências, né, hoje, as influências da internet, temos a influência da televisão, enfim, principalmente da internet hoje em dia, né, e a gente vê lá o corpo invejável.
mas a gente não sabe qual o processo que essa pessoa passou para chegar nesse corpo invejável. Tem muita gente ali na internet postando seu dia a dia, que faz uma alimentação bacana, que treina todos os dias, mas muitas vezes tem outras coisas por trás, né? Medicamentos, anabolizantes, esteroides, muita coisa que não faz parte da vida saudável, né? Então, o medicamento está aí para ser tomado, mas ele tem que ser prescrito por um médico, assim como os anabolizantes esteroides também. Às vezes a mulher precisa fazer uma reposição de testosterona, mas tudo isso precisa ser acompanhado, né? E tem gente que tem o corpo invejável porque decidiu se lançar nessas outras alternativas, além da dieta e do exercício, e está fazendo de tudo para alcançar esse corpo. E alcançou. E aí? Aí posta lá uma foto, né? E as pessoas olham e falam, eu quero ficar assim. Mas a pessoa não sabe o que essa pessoa fez, né? Para chegar até ali, se esse corpo realmente está saudável, se essa dieta está adequada, porque às vezes pode estar faltando nutrientes. Tem gente que faz dieta restritiva para perder peso, para manter a aparência, né, que as pessoas falam que é shape, né, no nosso mundo fitness, para manter o shape, tem gente fazendo de tudo, mas essa não é uma alternativa saudável. Agora, se for uma alternativa saudável, se for uma pessoa que realmente é inspiradora pelo seu estilo de vida, eu acho que vale muito a pena, né, a gente se inspirar, mas se não, se for uma pessoa que está fazendo de tudo para alcançar uma beleza física, um corpo padrão de beleza, um corpo dentro dessa cultura que a gente falou aí no início, né? Essa pressão estética, isso não é válido, isso não é bom, e a gente tem que ficar atento, porque tem muita gente com corpo invejável, com corpo dos sonhos, mas que fez coisas que não são bacanas e não estão saudáveis. É verdade, né? Vale a pena ficar atento nisso. E eu gostaria que você deixasse, na sua opinião, o que é um corpo invejável para você? Olha, para mim, que trabalho com movimento, né? O corpo invejável, ele é um corpo que te deixa confortável, né? Te deixa apta para fazer o que você gosta, seja qual seja a modalidade, seja qual for a modalidade, né? Hoje eu treino musculação e eu vejo dentro da academia alguns idosos, né? Algumas pessoas que fazem, assim, alguns exercícios mais avançados. Isso não tem a ver com estética, não tem a ver com músculo aparente, não tem a ver com barriga trincada, tem a ver com longevidade, tem a ver com qualidade de vida. Então, para mim, o corpo invejável é o corpo que te capacita, que te deixa fazer o que você gosta dentro da modalidade que você gosta, até você, né, até seus 80, 90, 100 anos. Esse, para mim, é o corpo invejável. Ah, que legal. Né? Muito obrigada, Nayara, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Rompendo o Silêncio. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E nos vemos sim num próximo episódio, ok? Com certeza, estaremos aqui. Tchau. Um abraço, Nayara. E vamos agora para a nossa matéria e já voltamos. A manutenção de um peso saudável é importante para a saúde geral. Isso é evidente para um estudo da Associação Americana de Psicologia, que observou que a obesidade, ou estar acima do peso, é o desafio número 1 enfrentado pelos Estados Unidos. Apesar do fato de que 68% dos americanos atualmente se consideram acima do peso ou obesos, de acordo com dados da Associação Médica Americana. Este problema de saúde pode ser revertido. A perda moderada de peso de 5 a 10 libras podem proporcionar benefícios imediatos e a longo prazo para a saúde. O estresse pode alterar todas as partes do nosso corpo, mas como lidarmos com ele pode nos ajudar a atingir ou não nossa meta de perder peso. O estresse nos faz comer mais porque usamos os alimentos como substitutos para combater o estresse. Não descansar é engordar. É isso mesmo. Dormir apenas 5 horas ou menos durante a noite aumenta os níveis de gordura. De acordo com um estudo da Wake Forest University, devemos dormir pelo menos 8 horas por dia, especialmente se quisermos nos despedir da gordura do ventre. Um estudo da Universidade Brigham Young
descobriu que as pessoas que têm hábitos de sono regulares durante a semana têm níveis mais baixos de gordura corporal. Por outro lado, as pessoas que dormem ao acaso todos os dias fazem com que seu corpo armazene gordura. As fibras ajudam a retardar a digestão. O resultado é que temos menos probabilidade de comer mais ou lanchar entre as refeições. Um estudo publicado nos canais de medicina interna mostrou que aqueles que acham difícil seguir uma dieta rigorosa podem perder peso simplesmente aumentando a ingestão de fibras. Os homens devem consumir uma média de 30 a 38 gramas e as mulheres de 21 a 25 gramas, dependendo da idade. É importante ter em mente que a perda de peso não é uma farsa. Os benefícios de perder peso e ser fisicamente ativo vão além de como você vai se olhar no espelho. É um processo contínuo para se tornar uma pessoa mais saudável. Lembre-se, verifique com seu médico antes de iniciar qualquer programa de emagrecimento. E já estamos de volta aqui desde os nossos estúdios e hoje temos conosco uma pessoa que já esteve aqui conosco antes, não é, Sara? E voltou novamente para nos ajudar com esse tema, é a Aline. Olá, Aline, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada pelo retorno. E você é coach nutricional. Isso. Esteve conosco antes falando também sobre um tema basicamente um pouco parecido, né? E hoje a gente está tratando sobre isso, sobre esse corpo invejável, e ela vai falar um pouco pra gente como ter os cuidados, né, com a saúde. E já temos uma primeira pergunta para ela. Sim, Aline, como conseguir emagrecer sem precisar fazer dietas malucas? Eu diria que a primeira coisa para se pensar é que a nossa saúde ela é mais importante do que a magreza. Né? A gente tem essa mensagem que a gente ouve constantemente: você tem que ser magro, você tem que ser magro, você tem que ser magro. Para mulher, então, assim, é uma das muitas exigências que são colocadas no nosso corpo, é a da magreza. Mas a gente precisa lembrar que saúde é mais importante do que a magreza, que muitas vezes a pessoa excessivamente magra, ela na verdade não é saudável, né? Então, assim, é possível não ter saúde no espectro de peso. E aí, lembrando disso, que a gente começa a tomar umas decisões melhores, né? E a primeira seria de lembrar também que o fator determinante no sucesso de uma dieta é a aderência. Então, quando as pessoas falam, nossa, aquela dieta é fantástica, mas depois eu ganho peso de novo. Então, a dieta não é fantástica. Se você não perdeu o peso e manteve essa perda, a dieta não é tão fantástica assim. Então, precisa ser uma coisa que você vai conseguir manter. Porque é muito legal essa ideia, assim, toma um shake e aí o problema está resolvido. Faz um detox de 3 dias, o problema está resolvido. Não é assim que o nosso corpo funciona. Então, é importante escolher alguma coisa que você consegue se ver, no mínimo, fazendo isso por uns 5 anos. Seria uma educação saudável, né? Se reeducar novamente. E você poderia nos falar os cuidados que podemos ter para emagrecer? Olha, alguns cuidados seriam... Primeiro, de lembrar que a alimentação é um fator determinante para a perda de peso. Né? Para perder peso só existe uma forma, né? Existem vários caminhos, mas para perder peso, você precisa consumir menos do que você gasta. E a forma mais fácil de fazer isso é na alimentação, porque controlar o nosso gasto é muito difícil. Controlar o que a gente ingere é muito mais fácil. Então, assim, esse é o grande fator determinante. Mas algumas coisas podem ajudar isso. Uma delas é exercício, com certeza vocês estão tratando disso bem nesse programa, né? O exercício, ele não pela queima de caloria, mas o exercício ajuda a otimizar o nosso metabolismo e ajuda também a controlar a nossa fome. O sono, a gente fez um episódio inteiro sobre sono, então podem voltar lá e assistir quem perdeu, mas o sono também, ele vai te ajudar a emagrecer, porque ele também regula os seus hormônios, ele regula a sua fome, né? Quem não dorme, come. Então, dormir bem também ajuda você a comer melhor. E a outra coisa que eu diria que é muito importante é uma coisa que se fala muito pouco, que é o amor próprio. O que eu percebo muito com as minhas clientes é que se a gente não faz um processo de se amar agora, independente de onde a gente quer chegar, é muito mais difícil chegar lá. Porque a pessoa que ela olha no espelho e ela só tem coisas ruins para dizer para si mesma, é muito difícil você ter a motivação e você ter a disciplina de continuar numa coisa que, se você se sente mal com aquilo, né? A pessoa que ela consegue olhar no espelho, olhar para a balança e falar, eu me amo hoje, eu me amo assim, eu me amo agora.
mas eu quero melhorar. E o que eu vou fazer com esse amor, sendo uma forma de tomar umas decisões, como que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar? Porque uma pessoa que se ama, ela não come 1000 calorias por dia. Uma pessoa que se ama, ela não vai de um dia para o outro comer só numa janela de 3, 4 horas por dia. Uma pessoa que se ama, ela não vai escolher parar de comer todas as coisas que ela curte, porque ela acha que é necessário tirar. Então, assim, o amor próprio, ele também nos ajuda a tomar decisões melhores. Então, a alimentação é o mais importante, mas o sono, o exercício físico e o amor próprio, eles são essenciais para a gente conseguir fazer esse trajeto com menos dificuldade. Porque é difícil perder peso, todo mundo sabe disso. Então, né, vamos facilitar isso um pouquinho. Aline, e por onde podemos começar a jornada para emagrecer? Eu diria que para emagrecer a gente consegue tomar vários caminhos. E quando a gente elimina as dietas malucas, a gente continua tendo várias opções diferentes de como chegar nesse objetivo. Mas o essencial, eu diria que assim, seria o entrar dentro do carro, primeiro entender o que está acontecendo. Muita gente quer emagrecer, mas tem medo de ter algum dado, tem medo de ter algum número. A gente precisa subir na balança, ou para as pessoas que têm muita ansiedade com a balança, que é uma coisa muito real para muita gente, a gente tem algumas outras formas de medir, mas é importante a gente saber o que está acontecendo. No seu dia a dia, aí num período de 2 semanas, o que você faz normalmente? Você está mantendo seu peso? Você está ganhando? Você está perdendo? Esse é o nosso ponto de partida. A partir daí, a gente define 1 ou 2 coisas com as quais a gente quer começar a trabalhar. Eu vou dar uma figura de imagem aqui para o pessoal conseguir lembrar disso bem. Imagina que a nossa saúde é um balde, uma vasilha, qualquer recipiente, tá? Essa é a sua saúde. E você tem ali na sua frente, você tem umas pedras grandes, você tem umas pedras pequenininhas, você tem areia e você tem água. Todas essas coisas precisam caber dentro desse vasilhame. Tem gente que quer melhorar a saúde, que quer emagrecer e começa colocando, por exemplo, a areia na vasilha. E aí põe a água, porque essas coisas elas parecem ser mais fáceis de colocar, então só coloca isso. Então depois eu vou colocar as pedrinhas. Essas pedras grandes que são mais pesadas, depois eu mexo com elas. Acontece que se você coloca essas outras coisas na vasilha primeiro, você não consegue colocar a pedra grande. Então, para você colocar todas essas coisas dentro desse vasilhame, você tem que começar com as pedras grandes. Na hora que você colocou essas pedras grandes, as pedrinhas menores, elas vão achar espaço ali, elas vão se encaixar. A areia vai achar o buraquinho entre as pedras e ela vai se colocar ali. E a água, então, a água acha qualquer espacinho e entra. Então, o que isso significa na prática é que essas pedras grandes, nós temos 4 delas. Elas são alimentação, sono, exercício físico e estresse. Porque você precisa dominar o básico dessas coisas para você conseguir trabalhar outras coisas. Então, quando essas outras coisas você está bem naquilo, você está conseguindo uma consistência boa, aí você pode pensar no resto e começar a entrar em detalhes. Para quem quer começar essa jornada, o mais importante é ter maestria nessas coisas grandes. Uma alimentação balanceada, exercitar, pelo menos se você não consegue 30 minutos, 10 minutos por dia, mas se exercitar diariamente, dormir o suficiente, controlar o estresse. Depois que essas coisas grandes estão na sua vasilha da saúde, aí a gente começa a trabalhar as outras coisas. Aline, e o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo hoje e que elas já têm isso em mente? Não, eu preciso emagrecer. O que elas devem saber? O mais importante é que não é linear. A gente vê muita foto antes e depois, a gente vê esses testemunhos e a gente acha que, tipo assim, nossa, aconteceu, foi uma linha, né? A gente quer ver um gráfico, uma linha reta para baixo. Não é linear. O nosso peso, ele flutua de formas diferentes. Tem gente que tem uma baixada e tem um platô, tem uma baixada, platô. Tem gente que fica ali no sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até chegar lá embaixo. Tem gente que sobe um tanto, desce um tanto, sobe um tanto, desce um tanto. Então, cada corpo vai fazer uma coisa, mas é importante saber que você vai subir na balança, você não vai perder peso todo dia. O importante é, ao longo do tempo, tá descendo, né? E ao longo do tempo, gente, não são 3 dias. As pessoas às vezes falam, eu comi 2 saladas e não emagreci, porque não é assim que funciona, né? Uhum. Você não come uma fatia de bolo e ganha 5 quilos, né? Então, é lembrar que não é linear. Isso é um processo com o tempo, pelo menos 2 semanas para você começar a ver esse resultado. E a outra coisa é que
para emagrecer de forma saudável, é mais devagar do que você queria que fosse. Aí isso é fazer, né? Mas você que lida muito com pessoas, né? Com mulheres, acredito, também com homens que querem também ter esse corpo invejável. Para você, qual é a sua opinião de corpo invejável? O que deveria ser o corpo invejável, ele muda com o tempo. E para mim, o corpo invejável não tem nada a ver com o número na balança e ele não tem nada a ver com o tamanho da calça jeans. Para mim, o corpo invejável, ele é o corpo da pessoa que se conhece e cuida do corpo para ter o melhor corpo que ela tem. Então, Deus nos fez muito únicos. Então, essa ideia de que eu vou olhar o corpo da outra pessoa e falar assim, eu quero ficar assim, eu nunca vou fazer isso, né? Nós três, se a gente comer a mesma coisa, se a gente fizer o mesmo exercício, se a gente dormir as mesmas horas, nosso corpo vai continuar sendo diferente. Então, para mim, o corpo invejável é daquela pessoa que ela tem a segurança de fazer o melhor para o corpo dela, com o objetivo que ela tem. Para uma pessoa que, para ela quer ter um corpo com bastante músculo, então o corpo invejável, para ela é aquele corpo dela que o músculo ele aparece, né? Ela sentada, você vê o músculo. Para a pessoa que ela tem o objetivo de ser uma pessoa muito flexível, para ela o corpo invejável é aquele corpo que consegue se torcer naquela postura de yoga, que não tem nada a ver com peso. Né? Tem pessoas muito magras que não torcem, tem pessoas mais pesadas que conseguem chegar em umas posições que eu não consigo nem experimentar. Né? Para a pessoa que ela quer longevidade, a pessoa que quer chegar aí nos 80, 90 anos, levantando da cadeira sem ajuda. Para essa pessoa, o corpo invejável é o corpo que ele está mantendo uma saúde física que, dica aí para quem quer isso, você precisa se exercitar diariamente e comer bem. Essa pessoa, esse é o corpo invejável, é da pessoa que ela não precisa do apoio para se levantar. Então, para mim, é isso o corpo invejável, é da pessoa que olha para o corpo que tem e fala qual que é o melhor que eu posso fazer para ter o melhor corpo que eu posso fazer. Não o corpo daquela pessoa que eu estou vendo na foto. Que, inclusive, as fotos, elas têm muita iluminação e muito Photoshop. Com certeza. E hoje em dia ainda mais, né? Ai, tá tão fácil só colocar um filtro. E o meu filtro preferido me deixa com cílios 2 vezes maior do que o meu normal. E eu, sempre que eu coloco, eu falo, gente, isso é um filtro. Meus cílios não é assim, né? Porque a gente vê essas coisas, né? A gente consome isso e fala assim, nossa, eu quero ser assim. Mas tem até uma entrevista da Sandra Bullock, né? Aquela atriz, que ela fazia entrevista e ela ficava sempre assim, olhando para trás. E ela falou assim, nossa, eu queria tanto ter essa pele, né? Porque olhando para a própria foto e falando, isso não sou eu, né? Isso não é a realidade. Sim. Então, para mim, o corpo invejável é aquele da pessoa que ela tem essa confiança de si e busca ser o melhor que ela pode ser. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. Obrigada. É sempre muito bom conversar com você. Sempre gostoso estar aqui. Podem chamar Bate-papo se com ela é quiserem. muito bom, né? Muito legal, tem muitas informações para dar, para nos ajudar também. E eu agradeço pela sua Muito participação. obrigada. Vamos deixar aí, com certeza, as suas redes sociais para as pessoas que quiserem entrar em contato também. Combinado. Tá bem? E agora vamos para o nosso testemunho e já voltamos. Meu nome é Amanda de Oliveira. Eu cresci num ambiente familiar onde o meu pai era dependente de álcool e ele, por conta disso, tinha muitas brigas com a minha mãe. E eu, sendo a filha mais nova, presenciei muitas dessas brigas e eles se agrediam tanto verbalmente quanto fisicamente. E eu cresci com um vazio dentro de mim. A minha mãe me apresentou na casa de encosto porque ela era depressiva e ela sempre foi em busca de uma solução. Então, por ela não conhecer a palavra, ela me levou. E por conta disso eu via muitos vultos, eu passava mal em casa. E eu até gostava de ir com ela, porque eu acreditava que ali seria um bom lugar pra gente, né? Mas então eu tanto via vultos na minha casa, quanto na casa das pessoas, assim. Era uma pessoa bem perturbada. E aí a minha vida era a dependência da minha mãe. Então se a minha mãe estava feliz, eu estava feliz. Se a minha mãe num dia acordasse de mau humor, eu ficava de mau humor, porque a minha mãe estava também. Então eu não tinha uma alegria minha, da Amanda, eu tinha alegria dependente da minha mãe. Como eu não me aceitava por ser muito alta, magra, então eu precisava que ela me aceitasse, que ela me aprovasse. Então por isso tudo que ela falava, eu fazia. Eu não pensava, era Deus no céu e minha mãe na terra. Desenvolvi muitos problemas de saúde, no útero, no ovário, e aí por conta disso a minha irmã soube da vizinha dela, que foi num lugar por problema de saúde e foi curada. E a minha irmã me falou para ir nesse lugar, esse lugar era a igreja. Então eu fui numa terça-feira, à noite, na corrente, pela saúde, era a libertação na época.
E depois, desde esse dia, em 2005, eu fui curada, fiz a corrente, fiz tudo que tinha que o homem de Deus falava, eu fiz e fui curada, fui liberta. E aí eu comecei minha caminhada com Deus. Meu esposo não ia na igreja comigo, ele me levava até a porta, mas ele não entrava. Isso perdurou durante 3 anos. E eu não entendi, não aceitava o que o pastor falava, que ninguém poderia estar acima de Deus. Para mim, o meu filho que eu tinha gerado tinha que estar acima de Deus. Eu não entendia isso. Por conta disso, eu demorei 1 ano para receber o Espírito Santo, porque meu filho ocupava o lugar de Deus. E como eu não aceitava que eu tinha que tirar o meu filho do lugar de Deus, então eu buscava em vão. Até que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para ser salvo, eu precisava tirar o meu filho do meu coração, tirar meu filho do lugar de Deus. E aí eu fui até o altar, coloquei meu filho no altar e comecei uma luta comigo mesma. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, toda vez que meu filho vinha na minha mente, eu parava e colocava Deus em primeiro lugar. Então, isso desde preocupações até agrados a Ele. E numa quarta-feira, o pastor fez o propósito da imposição de mãos para o derramamento do Espírito Santo. E eu me preparei naquele dia. E à noite, quando eu cheguei na igreja, que no momento da busca a obreira colocou as mãos na minha cabeça, eu não me recordo das coisas que ela falou, porque eu busquei o Espírito Santo incessantemente. Era tudo ou nada. Ou eu recebia ele para poder ser completa e salva, ou então eu não ia mais ter vida. Então, assim, em determinado momento foi uma alegria muito grande. É como se a última peça do quebra-cabeça fosse colocada. Realmente foi isso que aconteceu. Dentro de mim eu já não era mais vazia. Eu tinha certeza de que ele estava comigo. E que acontecesse o que acontecesse, eu não ia ficar sozinha. Que eu poderia passar o que fosse, mas ele estaria ali junto comigo. Então foi uma alegria muito grande. Porque foi muito difícil para mim tirar o meu filho do meu coração e colocar a Deus. Então foi uma noite inesquecível em 2007. E hoje a Amanda tem paz, é feliz, independente do meu marido ou do meu filho. Tanto que tem 5 anos que eu perdi a minha mãe. E eu fiquei com ela até o momento que ela deu o último suspiro. Ela estava em coma, abriu os olhos, olhou para mim e partiu. E eu creio que ela aceitou Jesus, porque eu falei muito de Jesus para ela. Então, se eu fosse, no momento que eu estava com a minha mãe no leito de morte, se eu fosse a Amanda antes de Jesus, eu não teria aguentado. Porque ela era o meu Deus. Então, aquilo foi uma prova de fogo que eu passei. Ter cuidado da minha mãe acamada e ter ficado só eu e ela no leito de morte. Então, se eu tivesse qualquer sombra de dúvida de eu ter o Espírito Santo ou não, ali foi a minha comprovação, entende? Porque foi algo muito difícil que eu passei com ela. E por esse ligamento que eu tinha com ela, é que o Espírito Santo me sustentou e eu vi que realmente ele estava acima de tudo por conta do que eu passei com a minha mãe. Entende? Hoje eu, meu marido e meu filho servimos a Deus e eu não tenho vida se eu não tiver o Espírito Santo. E aqui estamos nós, nessa última parte do nosso episódio de hoje, né, Sara? O tema que é o corpo invejável, né? Muita gente que vai aí no mundo buscando, né, esse corpo, vai se inspirando em corpos bonitos, corpos malhados, né? E por isso fazem dietas loucas, fazem exercícios extremos para obter esse corpo que chama atenção, para obter esse corpo que quer, né, elogios, que é bonito. Sim, tudo é bonito, né, Sara? É muito bonito tudo isso. Mas isso não é tudo, né? Porque de repente você tá aí, tá buscando, tá correndo atrás de cuidar desta capa, né? Desse corpo aqui exterior, o seu. Mas você não tá dando valor àquilo que é o mais importante, que é o que há dentro de você, né? Porque um dia vai chegar o fim para tudo isso, para mim, para você que está aí em casa, vai chegar o fim e vai voltar ao pó, né? Vai voltar ali da onde saiu, mas vai ficar a sua alma
E aí, o que você está fazendo para a sua alma? Qual a saúde que está a sua alma? O que está tendo? Qual o cuidado que você está tendo com ela? De repente você pensa agora, realmente, eu estou me encaminhando muito para poder ter esse corpo invejável, esse corpo que a sociedade dita. Mas a minha alma, ela não está bem. A gente sabe quando a alma não está bem é quando você está só, né? Quando você termina o seu treino diário, termina a sua dieta e você se coloca ali no seu canto sozinha e bate aquela tristeza, bate aquela sensação de não terminei, ainda falta algo mais. Isso é a sua alma que está pedindo, né, Sara? Pedindo um alimento, né? Pedindo um alimento para a alma, porque todos nós temos uma alma. Seja você quem for, nós somos feitos, corpo, alma e espírito. E muitos são aqueles que investem, como a Cíntia acabou de falar, todo o tempo só no corpo. Porque o corpo, ele é aquilo que todo mundo vê. Uma pessoa te conhece, logo de cara a pessoa não sabe, obviamente, o que está dentro de você, mas olha para a sua aparência e você quer, sim, de todas as maneiras, ter uma boa aparência para você encantar, talvez, a todos que estão à sua volta. Você investe numa boa alimentação, você investe em exercício físico, você investe no seu closet, você está investindo só na sua aparência, mas você não investe na sua alma. Só que, como a gente acabou de falar também, né, isso vai passar. Todos nós vamos envelhecer, né, e certamente um dia morrer. E aí? Quando morremos, não será acabou, o fim? Né? Quando morremos, não acabou. Não é o fim. Quando nós morremos, não é o fim, é o início, né? Mas qual será esse início para você se você não tem investido na sua alma? Você só tem investido no seu corpo. Obviamente, nós estamos aqui falando que você não deve praticar atividade física. Não, sim, você deve praticar, sim, atividade física. Sim, que é bom, né, para a saúde. Mas aí tem que ter o equilíbrio, né, Sara? E saber o que é mais importante. Sim, e não comer, claro, tudo que você sabe, que nós sabemos que não faz bem para o nosso corpo. Não é isso. É ter o equilíbrio. É você investir no seu exterior e também você investir no seu interior, né? E quando o interior, então, tem investimento, assim, é aquilo que eu penso, né? Você nem precisa investir tanto assim no exterior, porque você acaba sendo aquela pessoa linda, aquela pessoa super agradável, aquela pessoa que é a alegria do ambiente aonde for, né? Que você fala e você consegue ajudar a pessoa que às vezes você nem sabe que tá ali caído, triste, chateado. Mas por quê? Porque você tá investindo no seu interior. E esse investimento faz, né, resplandecer para fora, né? Pra e fora. aí sim, você investindo primeiramente no seu interior, você vai ter uma sabedoria diferente de como cuidar do seu corpo, de como se manter bonita, agradável. Sim. E tudo vai ficar diferente, porque você está colocando em primeiro a valorização da sua alma. Sim. Então, é isso, amiga. Se você talvez agora, nesse instante, se encaixou com o tema de hoje, você tem trabalhado todos os dias da sua vida para poder alcançar esse corpo aí que a internet, a mídia fala que é o corpo invejável. Mas você já se sente cansada dessa jornada, você já se sente cansada, exausta. Há dias que você de verdade não quer fazer isso. Se você se encontra nessas condições, eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos, porque vamos fazer uma oração por você. Vamos orar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, para pedir em favor, meu Deus, dessas pessoas que esteve conosco, meu Pai, essas que ainda vão ver essa programação, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa vir, meu Pai, com Teu Espírito sobre a vida dessas pessoas e venha fazer, meu Deus, com que elas entendam, meu Pai, quais são as prioridades, meu Deus, quais são as prioridades para a vida dela. E que a gente, como a gente já falou aqui, né, que a prioridade é o que é espiritual, é a alma, meu Deus, porque sabemos que um dia vamos morrer e o corpo bonito, o corpo invejável, né? Aquele corpo que a sociedade acha que é o perfeito, esse vai ficar, esse vai morrer, vai se fazer pó. Até porque, meu Deus, sabemos que depois que morre todos vão ficar iguais, vão ficar ossos, apenas ossos. Mas e a alma dessa pessoa? E a nossa alma, para onde que vai? Como ela vai estar? Então, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, dar essa sabedoria a essas pessoas, esse entendimento, para que elas venham cuidar, meu Deus, do que é mais precioso que a alma delas, meu Deus, e assim investindo, meu Pai, em ter, meu Deus, esse compromisso com o Senhor, meu Deus, em trilhar, meu Deus, os Teus caminhos, meu Pai, para que elas possam, meu Deus, estar fortalecidas interiormente e assim, meu Deus, o seu exterior venha, meu Deus, refletir o que ela tem por dentro, meu Pai. Porque existem muitas pessoas, meu Deus, refletindo só o exterior, meu Pai, querendo, meu Deus, aparecer de alguma forma, mas ali dentro há um vazio, dentro dela há uma dor, meu Deus, uma dor profunda, porque a alma está feia, por dentro está feio porque não está sendo cuidada. Então que o Senhor venha com o Teu Espírito, meu Deus, nesse exato momento e possa, meu Deus, iluminar, mostrar, meu Deus, a essa pessoa, meu Pai, que elas precisam cuidar do que é mais importante, Senhor. Desce com o Teu Espírito, meu Deus, convencendo, porque eu não posso convencer, nós não podemos convencer ninguém, mas o Senhor pode, meu Deus. Então, meu Pai, vai de encontro a cada casa, a cada família e assim também, meu Deus, transformando todos os seus lares, meu Deus, transformando as vidas dessas pessoas, que o Teu poder chegue e elas possam experimentar, meu Deus, o Teu poder e assim ver, meu Deus, e crer que só o Senhor é Deus. Eu te entrego tudo, meu Pai, em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa, Sara, e temos um versículo, né, para deixar para essas pessoas que estiveram conosco em casa. Em 2 Coríntios 4, 18, fala o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, tem tudo a ver com o nosso tema, né? Para não atentarmos para o que estamos vendo, né? É tudo muito lindo, tudo muito perfeito, porque essas têm tempo de validade. Essa tem um tempo de se acabar, né? E as coisas que a gente não se vê, que é o nosso interior, é a nossa alma, essa sim vai durar por toda a eternidade. Como você tinha falado, quando morremos não é o fim, é apenas o início. Apenas o início. Então, esse domingo eu convido você já a vir buscar, né, investir na sua alma. Busque uma das nossas igrejas universais do Reino de Deus que temos aqui no Canadá. Você pode nos contactar, ligar no 416-558-6720. A principal igreja, né, o headquarters é aqui na 2420 Dufferin Street, no Toronto. Aqui nós temos 3 idiomas, nós temos 3 igrejas, o espanhol, o português, o inglês. Você pode ligar para poder conseguir os horários das reuniões, que geralmente durante a semana, de segunda a sexta, temos reuniões todos os dias, 7, 10, 4 e 7 da noite. Os horários mudam no sábado e no domingo, mas você fica à vontade para nos dar uma chamada e obter mais informações para você fazer esse investimento que será eterno.
não tem data de validade, não vai expire. E você não vai se cansar, você vai querer investir mais e mais. Então, ficamos por aqui. Sim. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente final de semana. Nos vemos então no próximo episódio do Rompendo o Silêncio. Tchauzinho.